Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos questionar a natureza da nossa realidade falando de Westworld. A quarta temporada de Westworld terminou no último final de semana e o resultado não poderia ser melhor, até porque da terceira para a quarta temporada o público não tinha muitas expectativas, não sabiam muito bem o que esperar da série. Só para recapitular, na terceira temporada nós vemos os anfitriões no mundo real e vamos ver a Dolores em busca da Insight. A Insight é uma empresa que, assim como a Delos, vai captar todas as informações dos seus clientes, das pessoas ao redor do mundo, só que através de uma inteligência artificial, através das probabilidades, eles vão calcular e criar uma narrativa para essas pessoas. A ideia, a justificativa da Insight é, através dessas probabilidades, nós vamos impedir que guerras aconteçam, que bombas explodam, que atentados terroristas aconteçam, mas a gente sabe que não é bem assim, que o empresário lá, o dono da empresa, na verdade, ele só quer ter o controle sobre as pessoas do mundo. Então a gente vê que a humanidade, ela está presa no mesmo ciclo que os anfitriões acabam estando presos no parque, Anfitriões e humanos não tem tanta diferença assim. A gente pensa que a Dolores quer chegar à Insight justamente para se vingar da humanidade, para ter esse controle, para aprisioná-los a uma narrativa da mesma forma que os anfitriões são presos. Só que no final da terceira temporada, a gente vê justamente que ela se sacrifica para revelar para a população mundial o que existe por trás da Insight e assim terminar com essa prisão. Foi, na verdade, uma cena muito bonita, um sacrifício muito bonito, só que a coisa não parou por aí, É muito triste a gente entender que a Dolores verdadeira, a original, a que foi a heroína, a que causou tudo isso, se foi, mas ela deixou algumas cópias dela, incluindo a cópia que está no corpo da Charlotte Hale, E essa Dolores, apesar de ter a mesma história que a Dolores original até um certo ponto, a sua história vai para caminhos diferentes. E por conta disso ela se torna uma Dolores muito mais vingativa e termina a terceira temporada criando mais anfitriões. E é a partir desse momento que um grande ponto de interrogação surge na cabeça dos fãs. Afinal, o que vai vir na quarta temporada? E essa nova temporada já nos apresenta uma narrativa bem legal e bem fácil, simples a nível de Westworld, de acompanhar. Na verdade, assim como as temporadas anteriores, a gente vai ver a narrativa sendo separada em vários núcleos e cada núcleo vai apresentar um momento de um determinado personagem. Então nós vamos ver que a Charlotte vai ter uma passagem de tempo da terceira para a quarta temporada de 7 anos e a Charlotte Hale, a Dolores no corpo da Charlotte, é ao lado de um anfitrião igual ao William, o Homem de Preto, vai conseguir ter cada vez mais influência sobre o mundo, vai conseguir adquirir cada vez mais empresas. Só que para continuar com seu plano de dominação mundial, ela precisa tirar alguns inimigos do caminho. Por conta disso, ela vai atrás novamente da Maeve e do Caleb. Então eles entram aí na história para tentar derrotar a Charlotte. Então teremos aí 2 núcleos relacionados a esses personagens. E teremos também um núcleo relacionado à própria Dolores, Evan Rachel Wood, ela está de volta no papel da Dolores, só que dessa vez ela é uma personagem chamada Cristina. E a gente no início não sabe muito bem qual é a da Cristina. A gente sabe que ela trabalha numa empresa de videogames, na qual ela cria narrativas para personagens não jogáveis, para NPCs. E um outro núcleo de personagens que a série apresenta é justamente o Bernard. O Bernard passa anos no Sublime. Para quem não lembra, o Sublime é como se fosse o paraíso dos anfitriões, um sistema digital que só pode ser acessado através de um código-chave, na qual os anfitriões, a consciência dos anfitriões estão lá felizes, vivendo felizes para sempre. E quem tem a chave desse Sublime é justamente o Bernard. Ele vai passar anos no Sublime para tentar descobrir uma maneira de derrotar a Charlotte. E quando ele acorda e começa a se relacionar com os personagens à sua volta, a gente descobre que ocorreu mais uma passagem de ano nessa temporada. Exatamente, a temporada ela nos dá uma passagem de 7 anos entre a terceira e a quarta temporada, só que dentro dela há também uma passagem a mais aí de 20 anos, E assim, a gente vê que após esses 20 anos, a Maeve e o Caleb foram derrotados, mas não definitivamente. A gente sabe que eles são os melhores personagens aí dessa série, Então, eles nunca vão dizer adeus completamente. E agora,
o Bernard volta para um mundo na qual a Charlotte conseguiu ter o controle total sobre a humanidade e ele vai tentar derrotá-la. É muito interessante a gente parar para pensar que toda vez que que cai a ficha, né, que a série mostra para o público que há passagem de tempo, que a série retrata tempos diferentes, que alguns personagens estão no passado, outros estão no futuro, essa noção ela sempre é apresentada através do Bernard. Quer dizer, a zona e a bagunça da linha temporal tá sempre com ele. A quarta temporada ela possui um desenvolvimento muito legal. Na verdade, o grande ponto positivo dessa temporada é justamente ser mais parecida com a primeira do que com a segunda ou com a terceira, por exemplo, né? Essa quarta temporada ela retoma a essência de Westworld lá na primeira temporada. Ela tem um arco narrativo, uma linha narrativa, a ideia de demonstrar tempos diferentes muito mais parecidos com a primeira temporada do que com a segunda ou com a terceira, por exemplo, né? Westworld sempre foi uma série um pouco complicada de entender em relação à linha temporal, mas na primeira temporada, por exemplo, a partir do momento em que a série mostra para o público que os personagens estão vivendo tempos diferentes, a gente consegue entender e a gente consegue organizar a linha do tempo. Na quarta temporada é a mesma coisa. Na segunda, essa facilidade já não existe muito, né? São muitas linhas temporais e a gente vê muito essa ideia de tempo pela perspectiva do Bernard, e na segunda temporada o Bernard não tá com a cabeça muito legal também, né? E a terceira temporada acaba se tornando uma temporada bem confusa, não pelas linhas narrativas, pelas linhas temporais, mas pelo que os criadores quiseram transmitir, né? Da segunda para a terceira temporada, o público teve uma expectativa muito grande. Afinal de contas, a terceira temporada nos mostra os anfitriões no mundo real. E agora, o que vai ser? Só que foi uma temporada um pouco fraca, um pouco monótona, né? O mundo real não era tão animador assim, né? O máximo de distopia que existia era uma tecnologia maior, uma sociedade controlada e prédios com uma arquitetura super moderna, né? Na verdade, não muito diferente do mundo atual em que vivemos, né? Na verdade, a gente está caminhando para um mundo bem distópico também, né? Não tem muita diferença de uma narrativa distópica para o mundo que a gente vive hoje, né? Mas ainda assim, a gente teve uma certa dificuldade de entender a motivação dos personagens, né? Tanto a intenção de muitos anfitriões quanto personagens humanos novos que apareceram na terceira temporada. Talvez por conta disso, né, que o público não teve tanta expectativa com a quarta temporada, não sabia muito bem o que esperar, ficou até um pouco desanimado em relação à série, mas foi muito legal, né, o fato de que os criadores entenderam isso e seguiram as origens, né? Eu acho que seguiram mais ou menos a vontade do público de voltar às origens de Westworld. Então a quarta temporada acaba sendo uma temporada muito mais legal, justamente por ser parecida com a primeira. Além disso, ela nos traz as motivações dos personagens e nos mostra, né, já nos dá uma ponte para o que esperar de uma próxima temporada. A quinta temporada de Westworld ainda não foi confirmada pela HBO, mas tudo indica que vai acontecer. Afinal de contas, o final da quarta temporada foi um final muito bonito, muito sensível, mas um final em aberto, na qual o público agora precisa saber o que vai acontecer com os anfitriões e com a humanidade, né? Foi um final, assim, na qual nos deixa curioso. É um final instigante e nos traz novas perguntas a serem respondidas. Afinal de contas, nós vemos diretamente o embate entre anfitriões e humanos nessa temporada. O que vai acontecer na quinta, né? O Bernard, ele é bem claro em dizer que sai do sublime para derrotar a Charlotte e a encontrar uma forma de salvar o mundo. Mas que mundo ele está falando? Ele está falando do mundo real ou somente do sublime, né? O mundo real não tem mais chances de ser salvo. Ele está falando de salvar somente os anfitriões, ou existe uma forma de salvar humanos e anfitriões juntos para eles aprenderem a conviver, né? Então são perguntas muito grandiosas dentro dessa narrativa para não serem respondidas. Então, com certeza, uma nova temporada vai surgir, não é somente mais uma. Eu acho que a série está rumando para o final, não tem necessidade de ir além de uma quinta temporada, né? Mas a gente fica na torcida, sim, para que a HBO renove e nos dê um final digno de Westworld.
E vocês, já terminaram de assistir a nova temporada de Westworld? O que acharam? O que esperam para uma próxima temporada? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!